Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Uma pergunta. Bom, vou parar um pouquinho aqui para a gente olhar. Aqueles discípulos, os primeiros discípulos que ouviram o testemunho de João acerca de Jesus, eles estavam lá, eles ouviram João Batista testemunhar a respeito de Jesus. E eles saíram daquele momento e foram até Pedro e o seu irmão, né, e falaram com eles: olha, achamos o Messias. Isso é uma percepção, né, eles entenderam que aquele homem que estava ali, que João Batista deu testemunho deles, do batismo, né, quando Jesus entrou nas águas, o céu abriu e a voz do céu veio do alto, né, dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse testemunho ficou ali na mente daqueles discípulos e eles foram e falaram: olha, achamos o Messias. Essa palavra Messias era muito específica naqueles dias. Era uma palavra específica para este que viria, né, restaurar o reino a Israel. Então eles estavam aguardando, né, havia uma expectativa profética sobre isso, porque a lei e os profetas testemunharam a respeito desse Messias que viria. Então, no momento oportuno de Deus, né, que Deus entendeu que era a hora, esse Messias chega ao mundo. Então havia uma expectativa, né, profética sobre isso. Quando eles vão até Natanael, ele vai falar: olha, achamos aquele, né, que é o rei de Israel, achamos o Cristo. De novo, né, ele vai falar para aquele de quem o Moisés falou e os profetas também. Então o Filipe, né, que falou para Natanael, ele saiu dali com aquela notícia, com aquele coração dele cheio com aquilo. Falou assim: cara, nós achamos o cara. Moisés e os profetas deram testemunho dele. E ele tá ali. Ele apareceu. É Jesus, filho de José, que vinha de Nazaré. Só que Jesus bugou a cabeça do sistema na época, porque ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Então, assim, Nazaré é uma cidade insignificante na época. Então, por isso que ele era conhecido como Jesus de Nazaré. Mas ele era nascido em Belém, da Judéia, né? Cidade natal lá dos seus patriarcas, lá Davi, né, e tal. Mas ele se criou em Nazaré. Então, por isso que Natanael levanta aquela questão ali: pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Porque Nazaré é uma cidade significante e para eles não fazia sentido o Messias vir de lá, de Nazaré. Né? As expectativas que os judeus tinham era que esse Messias viria com a pompa, né? Ele viria assim, num reino, com um cavalo branco. Os caras, né, esperavam um homem forte, um homem que iria libertá-los do poderio de Roma. Né? Era a expectativa deles, ia colocar Israel sob cabeça das nações de novo. Porque desde os dias de Davi, né, e de Salomão, depois que eles foram levados para o cativeiro, eles nunca mais foram estabelecidos como cabeça das nações. Né? Eles ficaram sempre ali debaixo de alguma outra nação tomando conta deles. E por fim, né, esse capítulo 24 aqui, os discípulos já, né, depois de ver Jesus, ouvir Jesus falar sobre o templo, né, eles perguntam para o Senhor, né, quando essas coisas vão acontecer, né? Que coisas? Quando aqui no capítulo 24, verso 1 e 2, aqui ele fala: Jesus saiu do templo e então caminhava com os seus discípulos. E os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos, né, se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Pronto, essa aqui é para, né, assim, é a pergunta do século, né, mano? Todo mundo, né, existem discussões aí, 2000 anos, né, de igreja, de história, de quando, né, e aí? É agora, não é? Desde esse tempo aqui, gente, nós temos aqui uma expectativa disso. Quando Jesus, ele morre e ele, né, é assunto aos céus, naquele momento de Atos 1, do verso 6 em diante,
Os discípulos novamente perguntam para eles: Senhor, é agora a hora? É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? De novo. Havia expectativa lá no comecinho do ministério de Jesus, havia expectativa aqui deles sobre o reinado do Messias, que já estava próximo da morte de Jesus. E agora lá, depois de morto e ressurreto, os discípulos, né, e aí, agora, Senhor? E Jesus fala: cara, não vos compete conhecer o tempo e as épocas, né, mas permaneça em Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas em toda a terra. Então, essa expectativa, né, sempre esteve na igreja. Quando que o Senhor vai voltar? Nos dias aqui dessa igreja, né, da igreja de Atos, havia expectativa. Né, nos dias de Paulo, havia expectativa. Na história da igreja, há essa expectativa, né, da vinda de Jesus. Qualquer guerra que estoura no Oriente Médio, bom, é agora. Né? Por quê? Porque tem, né, os sinais passam por isso também. Mas a questão, gente, né, que eu quero ressaltar aqui, não é sobre quando isso vai acontecer. Porque o dia e a hora a gente não sabe. Né? Ninguém sabe dizer que dia que vai acontecer isso. A Bíblia diz que o dia virá como ladrão, a gente não sabe, vai pegar de surpresa. Mas a grande questão é o que a gente vai estar fazendo nesse dia. É como que nós estamos vivendo, né, nesses dias. Jesus nos deu sinais claros sobre a sua vinda, né, sobre guerras, rumores de guerra, terremotos, né, sobre reino que se levantará contra reino, sobre perseguição severa, vários sinais. E esses sinais, hoje, mais do que nunca, estão muito mais evidentes, estão muito mais claros. A globalização, o mundo se configurando aí num grande movimento, né, de unidade, né, de se conectar, guerra no Oriente Médio, Israel sendo odiado pelo mundo inteiro. Tudo está aí, né? Os terremotos são mais próximos uns dos outros, né? As dores de parto, a terra tá tremendo, cara. Está acontecendo um monte de coisa. Perseguição, nosso Deus. Se na época do Império Romano teve muito sangue derramado, hoje nem se fala, né? Nem se fala. Hoje a gente estava numa roda de missionário conversando sobre isso e, né, agora, irmãos, há pouco tempo atrás aí teve não vou falar o lugar nem nada, mas uma vila inteira de irmãos foi queimada, eles foram atacados, botaram fogo lá no prédio da igreja, botaram fogo na casa de um monte de irmão, e os caras tiveram que sair corrido, senão ia morreu um tanto, mas uns sobreviveram. E aí, né, o irmão teve lá agora, e falou: Lucão, a vila foi queimada ano passado, os crentes estão tudo lá de volta. Impressionante a força da igreja de Jesus. Impressionante isso, sabe? Como que a igreja ela vai resistindo, sabe, a dor, o sofrimento, aquela coisa toda. Isso não é humano. É Deus mesmo sustentando o testemunho dele, né, onde estão, né? Como? A obra. Né? Agora que, aqui no verso 20 e... lá... verso 13, vamos ler aqui o verso 10, né, do capítulo 24. Eu vou ler aqui o capítulo aqui. É pequenininho, dá para ler aqui, ó. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado, acautelai-vos, algumas traduções, para que ninguém os engane. Ele está falando aqui, ó, ninguém vos engane acerca desse assunto. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar,
trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aí esse verso aqui, ó. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Um dos maiores sinais da vinda do fim dos tempos é o avanço do evangelho nas nações. Assim, é um sinal. Sabe? A perseguição, a luta, a guerra, tudo isso são sinais, é o princípio das dores. Mas a exortação de Jesus aqui é: persevere. 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 Perseverem, né? Aquele que ficar firme até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós estamos assim, gente, eu sou muito antenado nessa coisa de missões. Meu coração está lá nos povos não alcançados. E a igreja está avançando muito. Em 1970, eu acho que foi 70, que teve o primeiro congresso de Lausanne, que foi uma reunião feita por várias autoridades, vários líderes do Brasil, do mundo, né, com relação à igreja, pessoas antenadas no mundo, e eles reuniram para discutir sobre isso, sobre, cara, a gente precisa avançar como igreja nas nações. O evangelho era bem menos, né, divulgado como é hoje. E eles, então, ali naquele encontro, né, eles começaram a desenhar o cenário mundial, né, o desafio mundial para a pregação do evangelho. E aí começou-se a olhar para uma coisa que foi criada, que foi chamada de Janela 1040. Então a Janela 1040 foi desenhada e foi levantado em pesquisa vários povos aí ao redor do mundo que não eram alcançados pelo evangelho, que precisava a igreja chegar lá. A igreja fez o dever de casa. Né? Nos próximos 30 anos, de 1970 até 2000, sabe? O evangelho no mundo avançou muito. Avançou muito. A igreja comeu, né, a parte mais fácil de ser alcançada, povos mais difíceis, mas dentre os mais difíceis, os mais fáceis foram encontrados ali, foram, né, alcançados pelo evangelho, os mais acessíveis. E agora o que ficou foi a carne de pescoço, né? Então agora tá os lugares mais difíceis, os povos menos minoritários, línguas que não são nem grafadas, não tem nem grafia da língua, né? Mas existe tanta iniciativa, ainda é pouco, tá? Para vergonha nossa, ainda é pouco, mas existe muita iniciativa de avanço para esses povos, para esses lugares, para que o evangelho chegue até eles. Eu estava falando agora aqui desse lugar lá que foi perseguido, né? Tem região da Ásia, região do Oriente Médio, né? Lugares que têm iniciativas e, assim, graças a Deus, iniciativas de brasileiros, sabe? Tem irmãos nossos brasileiros que tá indo para lá fazer missão, levar o evangelho, né? E o bom disso tudo, porque, não sei se é esse ano ou esse mês, a Jocum está fazendo 50 anos, Jocum Brasil. Jocum Brasil está fazendo 50 anos. A Jocum, o Jim, né, que é o fundador da Jocum no Brasil, quando ele veio para o Brasil era um campo missionário. E a Jocum, ela trabalha com o envio de missionários e jovens. Quando ele veio para cá, o Brasil era um campo. Cara, a gente tem que pregar o evangelho para o próprio Brasil. O Brasil é um país terceiro mundo, muito mais pobre do que, né, a realidade da pobreza era muito maior no Brasil. Então, assim, não tinha nenhuma perspectiva de que o Brasil seria um celeiro de missões, seria um lugar que poderia enviar missionário para o mundo. Não havia isso. Esse camarada veio para cá pela fé, acreditando numa palavra que Deus deu para ele, pisou nessa nação com poucos dólares no bolso, americano, ele e a esposa dele, sabe? E começaram a empreender no Brasil a visão de Jocum, a visão missionária. Havia algumas missões aqui no Brasil que eram de uma tradição mais
mais, assim, ó, uma tradição missionária mais antiga, e eles vêm com essa coisa dos jovens, né? Não, que nós vamos enviar os jovens, vamos enviar os jovens. E normalmente as missões tradicionais preparam o cara, preparo de 5, 6, 10 anos para poder enviar alguém. Né? Jocum não, já pegou o caboclo ali, 6 meses, já tá, vai para... E eles foram nessa e cresceram muito. E o Brasil hoje, meu irmão, para a glória de Deus, tem uma estatística, uma pesquisa que foi feita, que foi divulgada no CBM em 2015, se eu não estou enganado, 2018, um ano desse aí, que o Brasil cresceu mais no envio de missionários do que em membresia da igreja, a igreja brasileira. Ou seja, né, a curva foi assim. A gente tinha um crescimento missionário assim, bem pequenininho, bem tímido. De repente, sei lá, de 90, 2000 para cá, a curva fez assim, ó. Subiu. Os caras fizeram essa pesquisa. Enquanto a igreja crescia assim, como o crescimento da própria igreja, né, crescimento de membro e tal, a igreja crescia assim, o crescimento de envio missionário fez assim. Então nós temos aí, acho que em torno de uns 15 mil missionários brasileiros fora do país pregando o evangelho. Amém. Isso é um sinal da vinda de Jesus. Sabe? Por quê? Porque este evangelho está sendo pregado a todas as nações. Meu irmão, isso é uma coisa para a gente glorificar a Deus, mas, cara, é desesperador, porque quando você olha o tamanho do campo, da seara, você fica chocado com o tamanho, sabe? Cidade igual Bangladesh, aí que tem, sei lá quantos milhões de pessoas, né? Acho que é a terceira cidade mais populosa do mundo, se eu não estou enganado. Entendeu? É um caos. E o país com a população jovem, sabe? População jovem, os caras de 20 anos, 17 anos, a maioria da população de Bangladesh é jovem, os caras têm filho um atrás do outro. E é um desafio missionário. Norte da Índia, desafio missionário. O sul da Índia é bem evangelizado, o norte não. Sabe? Regiões como Iraque, Irã, fechado para o evangelho, Coreia do Norte nem se fala, Somália então, sabe? Norte da África. Então toda essa parte do norte do mundo, do planeta ali, né? Aquela parte da linha mais ali no meio, né? Ela praticamente é o foco, é o alvo. E Jesus está ensinando para a gente aqui, cara, o que nós estamos fazendo? O mundo vai acabar? Quem virou a virada do século aí, lembra, né? 2000 não passará, como é que é? 2000 chegará, não, como é que é? 2000 chegará, não passará. Esse era o mote, velho. 1000 chegará, 2000 não passará. Velho. Quem tava, lembra disso aí, era uma expectativa e vai acabar o mundo, né? Porque não sei quem Nostradamus, não sei quem foi o cara que falou, né? Foi ele mesmo, né? Confusão danada, o mundo aí, o Alto Paraíso ficou em alto, um monte de terreno foi vendido lá pros gringos. O povo, uma loucura, bicho. Mas acabou que chegou 2000, e nós já estamos em 2025, né, Raquel? E nada mudou, né? Mas é isso aqui. Verso 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia que ele não o espera, e em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-lhe com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus finaliza esse discurso aqui do capítulo 24 com isso aqui, gente. Bem-aventurado, né? Quem é, pois, o servo bom, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado seus servos para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar assim. O que nós estamos fazendo, meu? Sabe? O que nós estamos fazendo? Quer mais?
Lucas 21. Lucas 21. Diz assim. 21, verso 25, diz assim, ó. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. 21, 25. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Olha isso aqui eu fiquei de cara. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Cara, os caras desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Sabe? O que é a expectativa? Né? É aquela sensação do que está perto de acontecer. Meu Deus, né? Pessoas desmaiarão, né? Ficarão abaladas de maneira assim, né? E Jesus fala, né? Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Essa aqui é a postura do servo de Deus. Quando essas coisas acontecerem, qual que é a nossa posição? Vamos ficar correndo, ai meu Deus, vai acabar o mundo, vou enterrar, vou... Não, meu irmão. Levanta os olhos, porque a sua redenção está próxima. Essa é a nossa postura. Entendeu? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Bem-aventurado o servo fiel que o Senhor encontrar, né, cumprindo sua vida, aí, seu chamado, aquilo que o Senhor te chamou. Né? Quando essas coisas acontecerem, levante os olhos e vede. Verso 34. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês, é Jesus falando para os irmãos, para os crentes, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, nós temos que ter um cuidado, porque, cara, assim, existe um mundo, um sistema mundano, maligno, que ele é completamente planejado, sabe, para adoecer o nosso coração. Entende? As propagandas, a coisa toda, né? A notícia, até eu vi o Urso falando hoje, né? Engraçado. O cara falou, eu quero assistir o jornal. Ele falou, pega um pano, né? Porque vai respingar sangue aí, né? Você vai assistir o jornal hoje, só tem notícia, né, velho? De sangue, de bicho, é tragédia, não sei o que e tal, né? E assim, e a ansiedade também, né? Da coisa da vida, e amanhã, o que vai ser de mim, o que vai ser... Isso, cara, isso nos tempos, sempre teve isso, né? Mas hoje, sobretudo, tá muito mais. Agora, cuidado, para não deixar o coração sobrecarregar. Porque, né, espero, né, que não seja a nossa condição que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Né? Cara, espero que isso não seja o nosso caso. Para a gente se entregar à carne de uma vez por todas, né? Ele está falando da orgia e da embriaguez. E aí ele vai falar o problema nosso e das consequências das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha. Então, essas distrações, né, essas preocupações que elas vão tomando uma proporção, sabe, mais do que deve, maior do que deve na nossa vida, a gente tem que ter um cuidado com ela. Né? Por quê? Porque isso pode ser uma distração, para tirar o nosso foco daquilo que é, sabe, importante. Romanos 13, verso
Eu estou me acostumando com esse negócio de óculos. 13, verso 11. Não, tem que colocar, tem que tirar, porque eu não consigo olhar para os caras com óculos, porque aí fica tudo embaçado. Eu não consigo ler a Bíblia sem um óculos, porque fica tudo embaçado. Tá, eu tiro e cola. Você usa também, Mical? Tá aí na bolsa? Ó, Romanos 13, verso 11, diz assim: digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham satisfazer os desejos da carne. Isso aqui Paulo, né, já exortando os irmãos, olha, vocês estão dormindo, entendeu? Está na hora de despertar do sono, porque o dia, a nossa salvação está mais perto do que quando foi no passado, sabe? E beleza, eu espero muito poder ver Jesus e ser arrebatado, mas se isso não acontecer, eu tiver que passar pela morte, cara, já era para mim, meu irmão. Eu tenho que estar com a minha vida, já era assim, né? No sentido de Jesus vai voltar e eu vou ser arrebatado também, né? Mas Jesus voltou para mim naquele momento ali. Acho que para a gente aqui, a gente precisa estar guardando nosso coração, se cuidando, né? Para que esse dia não nos apanhe, né? Dessa forma. E por último aqui, 2 Timóteo, capítulo... capítulo 4. Capítulo 4, verso... Vou ler do 1 aqui, até o verso 8 aqui. Vou ler do 1 ao 8, ó. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, o seu discípulo lá, Timóteo, com insistência, que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, mas você seja sóbrio, e em todas as coisas suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Agora o verso 6 aqui, que é o ponto. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo exorta o Timóteo aqui sobre isso. Fala, ó, Timóteo, nos últimos dias vai ter um monte de coisa acontecendo aí, mas você combate o bom combate da fé. Fica firme, prega a palavra, seja um evangelista, faça o seu trabalho. Não fica aí preocupado com isso, com aquilo. Não, foque no seu trabalho, cumpre a sua missão, porque a minha eu já cumpri. Agora já está guardado para mim a coroa da vida. Estou esperando agora, sabe, a minha hora. E ele fala aqui, olha, desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Eu gosto dessa palavra aqui que Paulo usa, a palavra amam a sua vinda. Ele não falou assim naqueles que acreditam na sua vinda, naqueles que creem na sua vinda, mas ele está falando daqueles que amam a sua vinda. Isso traz um peso maior de responsabilidade. Amar a vinda do Senhor, sabe? Amar a vinda do Senhor. Então, precisamos aprender com Paulo.
Porque não é só para ele que está guardada a coroa, não. A nossa coroa, a sua coroa também está lá guardada. Para que naquele dia a gente receba da mão do Senhor. A todos que amam a sua vinda. Amar a vinda do Senhor é se portar, né, no nosso dia a dia aqui, vivendo a nossa vida, lógico, cuidar da nossa família, das nossas coisas, trabalhar, ganhar nossa grana, fazer nossas coisas, sabe? Mas sabendo, gente, que a vinda de Jesus, que o nosso Senhor está às portas, o nosso testemunho, a nossa vida, a gente falava você mais cedo aqui com o testemunho econômico, nosso testemunho, o Senhor está gerando um testemunho na nossa vida, através da nossa história, sabe? Que vai glorificar o nome dele. E ele diz aqui, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez uma boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez boa confissão, eu exorto a você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Exortação de Paulo para o seu discípulo Timóteo. Combata o bom combate da fé. Não desanima, não esmoreça. Que nesse dia, quando essas coisas você estiver vendo aí acontecendo aí, ó, os sinais, a televisão contando, não vai atrás de teoria da conspiração, não vai caçar aí que Illuminati. Deixa esses camaradas, pode ser que tá rolando aí, não é nossa praia, mano. Nosso papo é aqui, bicho, é aqui, ó, no nosso quadrado. Seu papo é o seu pano, irmão, seu trabalho ali, tá chegando ali para você, vai lá, seja uma testemunha, não vai caçar, sabe, ET, disco voador, esses negócios não. É Jesus, cara, vai lá, testemunha, faça seu trabalho, sabe, siga sua rotina, seu discipulado, sua oração, faça isso todos os dias, combata o bom combate da fé, não esmoreça, não dá mole. Ah, Lucão, tá difícil, a carne tá gritando, bicho, eu tô doido pra... Eu não posso falar porque tá gravando, mas vocês entenderam? Então, assim, mas sigam, continue, persevere, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa salvação que Jesus está falando assim, não é simplesmente assim, ah, eu vou para o inferno, eu vou para o céu. É ser salvo disso, dessa expectativa, desse juízo eterno que está sobre a terra. A salvação final do nosso corpo, a redenção dessa carne miserável que vai se transformar num corpo glorificado igual ao de Jesus, que vai transcender, sabe, parede e tudo mais, entendeu, velho? É isso, gente. Salvação. Então, assim, persevera, vale a pena. Gaste e se deixe gastar pelo Evangelho. Faz igual Paulo. Ó, Timóteo, segura as pontas, meu filho. Agora é com você. Faz o trabalho do evangelista e prega o Evangelho. Porque eu já fiz o meu, filho. E agora eu já estou, ó, para passar dessa para outra. Jesus já sei que minha sentença de morte já foi assinada. Estou indo. Agora, ó, o irmão, hoje conversando com o cara, Lucão, no meio do país, perseguido, que queimaram lá a vila, que fizeram um tanto de coisa. Os caras têm um prédio no meio da cidade. Lá, um baita de um prédio. E lá na fachada do prédio está escrito assim, Jesus Cristo. É tipo assim, uma mira, né? Para o cara lançar um míssil lá e explodir todo mundo, né? Mas tá lá escrito o troço. Aí a motinha do pastor que anda lá fazendo evangelismo tá escrito assim no tanque, velho. Logo no tanque, né? Jesus. Tá lá, a mira ali. Os caras não têm medo da morte, velho. Porque ali é jurado, o cara já tá... Mas eles já estão mortos, né? Tipo isso. Então, assim, nós temos que... Graças a Deus, né? Hã? Morrer é lucro, né, velho? É porque a gente não tem noção de perseguição. Lembro quando, pela primeira eleição lá que o Lula ganhou, o pessoal já começou a ficar preocupado que não gostava de crente, eles começaram a perseguir. E aí que ia... A primeira preocupação era baixar o som das igrejas. Eu falei, gente,
vocês têm que calcular o seguinte, a igreja faz barulho demais. E tem uma lei vai fazer um favor, né? antes de tudo. É isso aí. Vai fazer um favor, né? Vai fazer um favor. Tem lugar que misericórdia, aquele pastor lá da fazenda do Pedro, ele, a mãe dele, o pai dele, a mulher dele. Você passa na estrada lá, você fala, Senhor, e se eu morasse lá na frente da minha casa? Né? Mas eu queria, não sei se pode falar, ele ouve falar, né? Não, pode falar. Tá aqui. Quer falar? Vem cá, senhor. Não, Vem cá, fala perto de mim que aí os cabas ouvem também lá. Agora mostra a cara, né, bichão? Qualquer BO aí é com ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Lá no estudo bíblico onde a gente participava, bem no início, né, vinha um senhor todos os anos. Não sei se a Renata chegou a pegar. Um americano que vinha falar de trago más notícias. Ele não é boas novas, é o evangelho. Ele falava, eu trago más notícias. E você falou da dor de parto, né? Ele tinha uma como é que a gente fala? Quando se conta, não é... Estatística. As estatísticas, né? Desde 1890, de como eram os terremotos. E eu lembro direitinho que no ano de 2000, não sei se foi 2011, não, 2011 a gente já estava casado, então foi uns 2004, 2005. Em 2002, acho que teve um terremoto muito feio no Japão. Tinha até alguns jogadores brasileiros lá em uma coisa. Aquele ano, contando da primeira lá, que tinha assim 5, 6 na primeira estatística, em 1890, naquele ano já tinha tido mais de 2.000 terremotos até aquela data. Então, ele falando, né, o tanto que a Terra já estava gemendo naquela época, né? E agora, não sei se vocês sabem, mas nós já tínhamos terremoto em Montes Claros, né? Uhum. Semana passada teve um Betim. É mesmo. Ó, pra você ver onde está chegando. Terremoto em Betim. Né? Então, as dores de parto, né? Quem entende aí, né, já viu isso sim, as mulheres principalmente começam. As contrações, maior, né? As contrações ali da dor de parto, ela começa grande, hora em hora, 2 em 2, 3 em 3, depois vai assim até chegar 5 em 5, né? E aí vem o desespero. Então, às vezes, aí vem o desespero, o desespero é o tamanho do desespero. Eu falo desespero, Maria, beijo. Amor de Deus. Às vezes a gente não tem noção de o que é o missionar lá fora. Para um dia e conversa com João e Maria. Para saber o que é perseguição. Para entender o que é perseguição. E os caras querem voltar para lá todo dia. Eles anseiam que as pessoas de lá conheçam. Né? Eles anseiam, eles têm uma ansiedade para que as pessoas lá do país deles conheçam a verdade. Igual eles conheceram. E eles foram transformados. Você vê isso. Na alegria deles falar do Senhor e tudo mais. E que, não, eu estou com câncer, vou voltar assim. Mas ele não pode, vou. Né? Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente entenda o que é isso. Perseguição. Né? Perseguição nesse nível. Não é aquela assim, o cara está me perseguindo aí politicamente. Não. O cara quer te matar. Ele quer destruir e passa, e tem vídeos e vídeos de pessoas sendo mortas, né? Que o Senhor possa guardar a vida desses que estão lá. Amém. Né? E que possa nos dar olhos para entender e ver. Os privilégios, né? A gente não tem perseguição, né? Oremos, né? Ficar de pé. Vamos ficar de pé, orar. E minha palavra para você, irmão, é isso, sabe? Persevera. Continua, não desista, sabe? Se mantenha no seu posto. Se mantenha, sabe, no seu lugar de oração, de intercessão, de cristão que você é. Né? Não arreda para trás, vai para frente. E se porventura você está com alguma luta, alguma dificuldade, compartilha isso, traz, sabe? Para que haja isso, assim, essa intervenção de oração. A gente tem as ferramentas para lutar. A gente tem que acessar essas ferramentas, né? Não deixar o nosso coração sobrecarregar, sabe? Com tudo que está acontecendo aí. E tem muita coisa que não vai ser resolvido, né? Porque a nossa ânsia é resolver, né? Alguma coisa. Não, a gente tem que só viver e deixar as coisas acontecer e o Senhor tomar conta, porque é a vida, né? Não deixar isso carregar. Se mantenha diante do Senhor. Amém? Senhor, nós oramos aqui diante do Senhor e Deus,
a gente fica até constrangido, Pai, de ouvir sobre esses testemunhos de irmãos nossos que estão numa situação de perseguição mesmo, como o Alex falou, Deus, severa ali, que estão sendo tolhidos ali na sua fé, estão sendo espancados, mortos. Ah, Deus, nós ficamos constrangidos até do que falar aqui com o Senhor. Mas nós temos aqui nossas demandas, Senhor, que nos batem também, que nos afligem. E nós queremos aqui nessa noite, Pai, assim, colocar isso aqui diante do Senhor, do teu altar. Que o Senhor possa tomar essas coisas, tirar de sobre nós esse peso. Senhor, essa pressão interna que está dentro de nós. Deus, tira isso, Senhor. Nos dá essa leveza, para que a gente possa, Senhor, levantar os nossos olhos e ver que a nossa salvação está próxima. Que a gente possa se manter fiel como esse mordomo, bem-aventurado esse homem que o Senhor falou ali na tua palavra. Deus, que a gente possa poder realmente despertar do sono e nos posicionar, nos revestir do Senhor. Que a gente possa fazer o nosso trabalho de um bom evangelista, um trabalhador do Senhor, um servo, aquilo que o Senhor nos deu de encargo, Deus, e amar a tua vinda a todos os dias, saber que a nossa coroa está guardada com o Senhor. Deus, que o nosso coração esteja assim, alinhado dessa forma. Nos ajuda a perseverar até o fim, Pai. Sustenta aqui o testemunho aqui desse lugar, dos irmãos aqui, daqueles que não puderam vir ao culto, daqueles que estão assistindo, que participaram aí pela live. Deus, sustenta o testemunho do Senhor na nossa vida. Nós te pedimos, Pai. Nós não temos condição, Pai. É o Senhor, dá força aqui, Senhor. Abre os nossos olhos, como o Alex falou, Senhor, nos dá visão espiritual, Senhor. Para que a gente possa realmente, Deus, assim, tocar essa realidade, Senhor. No nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre este lugar, nesse alimento que nós vamos comer, na comunhão que teremos. Senhor, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós aqui, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Vamos comer galinha, né?